E aí, cervejeiros, tudo bom com vocês? Daniel do Com Cerveja por aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acham que é possível um sujeito sem experiência produzir uma cerveja decente? Pois é, foi justamente isso que o Rubington Chardon me perguntou e eu estou aqui para a gente debater sobre isso. Rubington, o que eu posso dizer com relação a isso? Alguém que não tem experiência ou que não fez, vai fazer a primeira cerveja ou está na primeira, segunda leva, conseguir fazer uma cerveja decente? Eu acho que basicamente são dois fatores aí que pode fazer ele fazer uma cerveja decente. A primeira é sorte, né? Tem a questão da sorte do principiante. Às vezes a pessoa faz a cerveja e dá tudo certo, o que na minha opinião eu acho bem difícil. Não confio, pelo menos não aconteceu isso comigo, então eu não acredito muito que dê para ter muita sorte. O que eu acho que muitas vezes acontece é que a inexperiência é tão grande que você não acerta muito bem o processo, mas você também não tem uma questão sensorial apurada a ponto de perceber os defeitos que a cerveja tem e tudo mais. Então você toma e acha ela boa e acha, minha primeira cerveja ficou excelente. Eu dei para meu pai, dei para minha mãe, dei para minha esposa, dei para meu namorado e todo mundo adorou. Sim, muito provavelmente eles não são pessoas que entendam de cerveja, nada contra isso, né? Não tem problema nenhum. Na verdade, se você estiver fazendo uma cerveja e as pessoas estão gostando, tá ótimo, né? Só que, claro, com o tempo, quando a gente começa a ficar mais crítico, eu diria isso, tomando outras cervejas, se especializando um pouco mais, percebendo, entendendo os off-flavors que pode ter e tudo mais, fica mais difícil de a gente achar uma cerveja boa. Às vezes eu vou confessar que é até um pouco chato, tem muitos eventos assim que a gente vai cervejeiro e às vezes eu paro para analisar e eu vejo que a gente muitas das vezes nem está ali degustando e aproveitando aquela cerveja. A gente está pegando a cerveja, daí experimenta, vê o que acha, dá um gole para um gole para o outro. E a gente acaba sempre criticando. A gente tem que dar um estalo assim, opa, vamos só tomar uma cerveja aqui, relaxar e curtir, porque a gente fica muito crítico mesmo. Mas, fazendo esse parênteses, então, as chances são que você faz uma cerveja que não é tão boa. Se você for dar para um juiz experimentar, por exemplo, ele vai falar que está uma cerveja bem fora do estilo, com vários problemas. Mas às vezes para o seu paladar, de acordo com o seu padrão, aquilo ali é gostoso e você até acha que a primeira cerveja sai certo. Mas enfim, também tem gente que de repente pode acertar de primeira, então a sorte aí seria um fator para fazer com que o sujeito sem experiência faça uma cerveja decente. E o segundo fator, claro, que a gente deve levar em consideração, que é o que eu considero, é entender e dominar o processo. Ou talvez não dominar ele todo, mas pelo menos ter noção das etapas, para que servem as etapas de ingredientes e tudo mais. Então você precisa entender de fato um pouco sobre o processo para não ficar tão perdido, não sair tanto do seu controle a sua abraçagem. E depois fermentação, maturação e tudo mais. Então eu diria nesse aspecto que a gente tem basicamente 3 pilares, tá? Seria conhecer mesmo o conteúdo, então é estudo, você tem que estudar sobre o assunto. Então quanto mais estudo você tiver, mesmo que você nunca tenha feito uma abraçagem, maiores são as chances de você fazer uma boa cerveja logo de primeira, por exemplo. Porque tem muita gente que decide fazer cerveja, nunca estudou sobre o assunto, pega 1, 2 artigos, de repente viu aqui um outro vídeo meu e compra equipamento e vai fazer. As chances são que vai dar errado. Então quem estuda bastante já tem uma chance a mais de ter um resultado legal aí. Depois vem a prática, então que daí esse aí é difícil no começo, sem experiência, você conseguir de fato um bom resultado, porque com a prática, fazendo cervejas, braçagem após braçagem, você vai pegando algumas manhas que vão te ajudando a cada vez fazer uma cerveja melhor. Nesse aspecto, eu vejo que o nosso canal é muito bom para isso, porque eu percebo, né, pelo que a gente traz aqui de dúvidas, o que eu já passei, o que a gente tem discutido aqui, são muitas dúvidas de pessoas no meio de uma abraçagem, o que acontece quando está fazendo isso ou aquilo. Então, se você já pega algumas sacadas dessa, é muito provável que na hora que você for fazer a sua primeira abraçagem, várias dúvidas que vão surgir, várias dúvidas que eu tive quando comecei, várias dúvidas que vários cervejeiros que hoje são ótimos, monstros, que fazem cervejas excelentes, tiveram quando começaram, talvez você já não tenha aí quando for começar a fazer a sua primeira. Então isso também ajuda bastante, mas o fato é que a prática, sem dúvida, vai ajudar. E o terceiro é justamente o relacionamento com outros cervejeiros, é trocar experiência, trocar dúvidas. Então aí também eu acho que bate muito essa nossa conversa aqui, que às vezes de mão única, mas também com os depoimentos de vocês, os comentários, a gente discute bastante coisa, muita gente ajudando aqui nos comentários mesmo, quando tem as suas experiências. E eu convido sempre que faça isso mesmo, quando tem experiência com relação a isso, bota nos comentários, ajuda quando o pessoal pergunta, me ajuda também se você sabe a resposta quando tem alguma pergunta, certo? É muito legal essa discussão. E com outros mesmo, então existem grupos de cervejeiros, muitos cervejeiros participam, dependendo do lugar que você tiver, tem grupos onde a gente se encontra regularmente, toma cerveja, discute receita,
prova uma cerveja do outro, tal, e isso também traz um aprendizado muito bom. Então discutir, ter pessoas que conheçam, que sabem ali, que fazem cerveja, você poder conversar, então o assunto é cerveja, mas não falar sobre cerveja com seus amigos que não fazem cerveja e não sabem do que estão falando. Ficam lá, eu gosto de cerveja barata, tua cerveja é boa, não sei. Então, conversar com pessoas que realmente fazem cerveja para você trocar discussão, tirar dúvidas. E isso tudo tende a te ajudar muito, aumenta assim a sua bagagem. E só que isso, tanto a discussão quanto a prática, é com o tempo que você vai fazer uma cerveja melhor. Já o estudo, de fato, você pode estudar durante muito tempo para daí começar a fazer a abraçagem e você pode ter um bom resultado. Mas eu diria que os 3 pilares estão juntos aí e você vai evoluindo aos poucos com ele. Tá? Então essa é a opinião do Daniel. Se você tem a sua opinião do que acha que é interessante aí no começo, o que precisa para fazer, se tem alguma outra coisa que de repente eu não percebo aqui, bota aqui nos comentários, discute aqui, vamos discutir esse assunto. E aproveitando só esse assunto, que algumas pessoas eu sei que talvez saibam, outras não, mas a gente também tem alguns treinamentos e recentemente, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu lancei um treinamento online básico, então justamente para quem está nesse ponto, então querendo começar a fazer a cerveja ou fez 1, 2 braçagens e ainda não tem experiência, não domina o processo, está meio perdido mesmo assim. Então a gente criou um curso totalmente online, tá? Então ele é muito voltado para quem tem isso e ele trabalha com isso. Então ele tem bastante a parte conceitual, então o básico que você precisa de termos de conceitual para saber dominar e fazer a sua própria cerveja, ele está ali, fica muito mais fácil do que o pessoal busca atrás de informação e livros e coisas. Ali fica o básico rápido, então para quem quer aprender e começar rápido, já ter um sucesso logo no começo, eu acho que é uma boa alternativa, um custo-benefício bom, na minha opinião, pelo menos, né? E também tem, entre os bônus, tem outros. Depois, quem vê lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser conhecer o programa, mas também, entre uns bônus, tem uma comunidade, então você também se junta com cervejeiros, que são só os cervejeiros que estão participando do programa, então também isso ajuda muito essa questão de troca de informações, e daí, claro, a prática, fazer as braçagens vai com cada um, mas tem a questão ali dentro também do feedback, da motivação, um quer fazer, o outro ajuda, discute receita, várias coisas que podem ser feitas que estão no âmbito dessa comunidade, que ajuda bastante. Então, se você ainda não começou a fazer cerveja, eu convido, clica aqui no link que vai estar na descrição do vídeo, assiste para dar uma olhada, ver se é para você, se não é. Mas enfim, de qualquer forma, amanhã a gente continua aqui a nossa série, dia após dia, trazendo uma sacada para vocês. Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!